Depois das posições estáticas, vamos ver as posições dinâmicas da mandíbula, que são as posições para onde ela se movimenta. Então nós temos a movimentação da mandíbula para frente, né, uma protrusiva, onde as guias são feitas nos incisivos e às vezes nos caninos, e nós temos os trabalhos de lateralidade da mandíbula. Então o lado para o qual a mandíbula se desloca chama-se lado de trabalho. E o outro lado chama-se de não trabalho, o lado de balanceio. Nessa movimentação para o lado de trabalho, existem duas maneiras de desoclusão. Uma por guia canino, somente no canino, e outra com uma desoclusão em grupo, onde toca do canino para trás, canino para molares e molares do mesmo lado. Lado de balanceio, lado de não trabalho, não pode tocar, ter nenhum tipo de contato. Se houver contato, chama-se interferência. Então, vamos começar a falar um pouquinho da relação cêntrica. Então, a primeira posição que nós vamos estudar vai ser a relação cêntrica. A relação cêntrica é a posição mais estudada dentro das posições mandibulares e é a que mais existem controvérsias, as que mais existem definições. E essa que a gente vai trabalhar hoje é do livro do Oxon, né, do professor Oxon, que é a que a gente vai trabalhar aqui dentro do nosso curso. Então, dependendo do livro de oclusão que vocês estudarem, pode ter outros conceitos de oclusão, tá? Mas aqui nós vamos trabalhar com o conceito do Oxon. Então, essa posição de relação cêntrica ela é referência para o sistema mastigatório. Ela estuda a posição do côndilo ou da cabeça da mandíbula dentro da cavidade mandibular e ela não depende de dentes. Voltamos lá para a próstata total. Vamos fazer um par de dentaduras para o nosso paciente. A gente fez a moldagem anatômica, depois nós fizemos a moldagem funcional, aí vem os rodetes de cera. Na hora de fazer a relação entre os rodetes para que o técnico do laboratório possa montar os dentes, qual posição nós ocupamos? Ocupamos a posição de relação cêntrica. Por quê? Porque nós não temos dente para fazer referência. Então a gente vai ter uma posição dos côndilos determinado pela musculatura. Então quem vai trabalhar vai ser a musculatura, por isso que a gente não usa a dente como referência. Agora indo para a prótese fixa, quando a gente vai buscar a posição de relação cêntrica, não pode haver contato dentário. Toda vez que ocorre contato, ele sai, o sistema proprioceptor entra em ação e o côndilo sai da posição de relação cêntrica, buscando a posição de máxima intercuspiração habitual. Então, definição de relação cêntrica pelo professor Mesomo, do livro do Reabilitação Oral Contemporânea, diz que é uma posição crânio-mandibular onde o côndilo e o disco estão firmemente alojados na posição mais anterior e superior da cavidade glenoide. Então veja bem, essa primeira frase do professor Mesomo, ela coincide com a definição do Watson. E eles levam o sistema côndilo-disco. Veja que eles não trabalham do disco articular separado do côndilo. Eles trabalham eles dois como uma coisa só. Por quê? Porque se o disco não estiver corretamente posicionado no côndilo, na cabeça da mandíbula, não é relação cêntrica. Se deslocar o côndilo, não é relação cêntrica. Então a cabeça da mandíbula tem que estar na posição mais anterior e superior da cavidade glenoide, com o disco articular corretamente interposto. Essa posição é mantida por músculos e ligamentos. Você sabe que os ligamentos são os que limitam o trabalho da articulação, e ela é a mesma. Então ela se mantém imutável. É uma posição fisiológica, porque como ela independe de dente, toda vez que você coloca uma placa mio-relaxante, você coloca uma prótese total, onde não tem cúspide nos dentes, você deixa com que a musculatura puxe o côndilo a essa posição de relação cêntrica. E a outra vantagem é que ela é reproduzível. Então, como eu sei que eu levei o côndilo em relação cêntrica? Então, existem algumas técnicas que nós já vamos ver. E existe também a experiência clínica. Você começa a trabalhar com o paciente, você começa a perceber que o côndilo entrou em relação cêntrica. Então você vai lá manipulando a mandíbula, tem que contar com a colaboração do paciente para ver um certo relaxamento muscular, e você direciona a mandíbula para que a musculatura puxe o côndilo na relação cêntrica, na sua posição mais adequada.
E essa posição a gente pode usar tanto para diagnóstico como tratamento, desde restaurações pequenas, oclusais, por exemplo, uso de selante, até reabilitações de arcada completa. Então, quando a gente vai fazer uma reabilitação de arcadas completas, a gente perde a referência dentária. Por isso, não dá para usar a máxima intercrustação e sim a relação cêntrica. Agora, nós vamos as definições do Oxon, que é o que a gente mais usa, o que eu mais uso, o que eu mais passo para vocês, com relação à definição de oclusão, né? Então, a relação cêntrica é uma posição articular ortopedicamente estável. Então, o professor Oxon chama de posição de carregamento. O que quer dizer a posição de carregamento? Quando o côndilo posiciona em relação cêntrica, nessa posição mais superior e anterior da cavidade glenoide, com o disco corretamente interposto, você pode fazer força no mento do paciente que ele não sente. Tá? Então, aquela é uma região que foi preparada para receber carga. Tá? Então, essa carga ele chama de carregamento. Então, na hora que você faz força ali, o paciente sente-se confortável. Aí você tem a certeza que você achou a relação cêntrica do paciente. Tá? Então, o Oxon nos diz que relação cêntrica é a relação maxilomandibular, na qual os discos estão corretamente posicionados sobre os côndilos, e os côndilos, esse conjunto côndilo-disco, encontra-se apoiado na vertente posterior da eminência articular, ou seja, na posição mais superior e anterior da cavidade glenoide. Tá? Essa posição independe de dente, você vê que todos os autores são unânimes em falar que essa posição é uma posição músculo-esquelética, ela não é dentária. Detalhe então, se o disco articular não estiver corretamente alinhado, alojado na cabeça do côndilo e o côndilo na posição mais superior e anterior, não é relação cêntrica. Discos que estão por algum motivo com defeito anatômico ou estão perfurados pela articulação trabalhada de maneira errada, às vezes durante muito tempo, onde ocorre uma anteriorização ou deslocamento posterior do disco, aí você não consegue achar a verdadeira relação cêntrica. Você vai achar uma relação que chama-se de cêntrica adaptativa, CA, que é o que o Oxon usa esse termo no livro dele. Aí no livro do professor Cardoso, Oclusão para Você e para Mim, ele diz que a posição que os côndilos ocupam dentro da cavidade glenoide tem caráter secundário. Por quê? Porque você não consegue reproduzir essa posição. Primeiro que você nunca vai ter a certeza absoluta que o côndilo está na posição mais anterior e superior da cavidade glenoide. Tá? Por mais que você manipule, a gente trabalha com suposição. Eu suponho que essa seja a relação cêntrica. Então o professor Cardoso, Antônio Carlos Cardoso, assim que isso aí não serve para nada. Que é melhor você usar uma posição de referência e sempre repetir essa mesma posição. Aí você já começa a ver as divergências entre os próprios autores de oclusão, né? Então, hoje a gente trabalha com o seguinte: você tem que ter uma posição confortável para o paciente. Aí, tanto na guia que a gente faz para levar os côndilos de relação cêntrica pela técnica frontal ou pela técnica bimanual, a gente memoriza uma posição do paciente e repete sempre aquela posição. O que não pode ocorrer, por exemplo, você está fazendo uma ponte fixa lá de 5, 6 elementos, registra a mordida numa posição. O protético vai montar naquela posição, que é o que vai para o articulador, se transfere para o articulador, vai para o laboratório e monta. Aí quando volta, você busca outra posição do paciente. Aí a prótese é óbvio que ela não vai adaptar. Tá? Então a gente tem sempre que reproduzir a mesma posição. Existem ainda muitas mudanças em relação ao conceito de relação cêntrica, e vão haver mais ainda. Tá? Então hoje vamos trabalhar com o conceito do professor Oxon, que é a posição mais anterior e superior da cavidade glenoide, com o disco corretamente interposto entre a vertente posterior, a parede posterior da eminência articular e a porção anterior da cabeça da mandíbula. Então, de consenso que nós temos em relação cêntrica, que é uma posição crânio-mandibular, cavidade glenoide e cabeça da mandíbula, côndilo, não entra dentro.
Ela é fisiológica, por quê? Porque ela dá um certo conforto para o paciente e suporta a carga, suporta o carregamento. Reproduzível, a gente consegue repetir essa mesma posição do paciente em várias sessões. Tá? Vocês vão ver muito isso na prótese total, já que a prótese física a gente vai trabalhar mais em máxima intercrustação, mas a total obrigatoriamente em relação cêntrica. Então toda vez que você vai fazer prova das próteses totais, você vai ter que levar o paciente em relação cêntrica, sempre na mesma posição. Ela é praticamente imutável, ou seja, ela definiu a relação cêntrica hoje aqui, daqui tanto tempo você volta, a relação cêntrica do paciente é sempre a mesma e ela independe de contato dentário. Então, quando a gente for ver a máxima intercrustação habitual, você vai ver que na guerra entre dente e músculo, sempre a preferência vai ser pelo dente. Então, o nosso mecanismo cerebral, houve contato dentário, ele vai esquecer a posição de côndilo e vai favorecer a posição dentária. Onde ocorre muito problema disso aí, tratamentos ortodônticos. Então, o paciente é um classe 2, a mandíbula está em relação posterior em relação à maxila. O ortodontista entra com aparelhos, às vezes ortopédicos, às vezes ortodônticos, empurra a maxila para trás e traciona a mandíbula para frente e estabiliza a mordida por contato dentário. Beleza, usou 2, 3 anos de aparelho, posicionou, estabilizou naquela posição. Tira o aparelho. Com o passar do tempo, essa mordida vai voltando para a classe 2, ou a mandíbula vai ficando numa posição mais distal em relação à maxila. Aí depois de algum tempo, o paciente volta no consultório e diz assim, doutor, voltou a minha mordida para lá. Mas por quê? Porque a estabilidade era meramente dentária. Durante um bom tempo, a musculatura conseguiu trabalhar sem a posição de relação cêntrica. Mas com o passar do tempo, essa musculatura vai estressando, vai fadigando e ela começa a trazer o côndilo para a relação cêntrica novamente. Tá? Então, como corrigir esses casos? Primeiro, se põe uma placa lisa, deixa a mandíbula trabalhar, deixa a musculatura trabalhar, levar a mandíbula na posição de relação cêntrica, levou na posição, aí sim você faz um novo planejamento de tratamento para o paciente, vendo se envolve a ortodontia, a reabilitação protética ou cirúrgica.